As eleições estão se aproximando e a gente quer te fazer a seguinte pergunta. Você está satisfeito com o cenário político atual? Bom, nossa equipe foi às ruas para ouvir a população sobre esse assunto. Veja agora na segunda reportagem da série O Voto. O trabalho são dos nossos colegas, dos repórteres Gilmar Lima e Fábio Eberhardt. Na esquina, considerada por alguns como a mais democrática de Passo Fundo, na Avenida Brasil com a Bento Gonçalves, fomos ouvir o que pessoas comuns têm a dizer sobre o contexto atual em que vivemos. Para mim, nunca tá bom no Brasil a política. Sempre tem alguma coisa de errado. O que continua é a saúde. Muda tudo, muda a educação, muda várias coisas, mas a saúde fica do mesmo jeito. É difícil de escolher para presidente da República, é difícil de escolher o menos ruim. O assunto dá o que falar e por isso convidamos essa turma para um bate-papo. Josiane e Matheus, com 16 e 17 anos, estudantes. Vinícius, de 18, universitário. Jean, 36 anos, empresário. E seu Rovani, com 76, aposentado. Cada um aqui tem uma opinião sobre as eleições a partir de suas experiências de vida. Antigamente eu não tinha muito conhecimento e não dava importância, a devida importância, né? Mas hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho essa consciência, é muito importante. Eu acho que os votos brancos prejudicam, quem sabe, um candidato que possa realmente fazer alguma diferença para a gente. Então, eu sempre voto e acho que essa galera jovem também precisa votar. Mudanças compartilhadas por Matheus. Por lei, ele ainda não é obrigado a votar, mas vai comparecer à urna. A gente não está procurando saber o que o nosso candidato está fazendo. Isso também por questão de influências, porque a gente nunca soube exatamente o que fazer. Meus pais, por exemplo, não acompanharam. Ninguém quase acompanha, é uma minoria muito pequena, então a gente não tem influência nenhuma para fazer isso. Então acredito que esse é um motivo que não nos leve a acompanhar. Mas depois de ter tido esse debate, eu acredito que eu vou acompanhar, sim. Vinícius, que é estudante de psicologia, entende que mudanças no Brasil podem sim acontecer na medida em que outras mudanças também ocorram, sempre pelo bem comum. Eu não acredito que vá haver nunca uma mudança muito significatória ou satisfatória no momento em que nós continuarmos com a mesma metodologia econômica ou o mesmo sistema econômico em que nós nos encontramos. Apesar da diferença de idade, seu Rovani e Josiane compartilham o mesmo sonho de esperança para um futuro melhor. Ele, aposentado, já viu muitas coisas acontecerem. Ela começa agora a exercer seu direito como cidadã e ambos desejam apenas o melhor para o país. Tenho a esperança que existe um candidato menos ruim de todos, que tenha a possibilidade de contornar a situação péssima, caótica que o Brasil está vivendo. Você tem que acreditar na tua escolha, acreditar que o amanhã pode ser melhor. Você tem que ter alguma esperança, né? Você tem que perceber que pode ter alguém ali que pode fazer a diferença. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o professor do curso de Filosofia da UPF, doutor em Filosofia e Estética da Arte, Francisco Fianco. Professor, sempre muito bem-vindo. As suas provocações são sempre muito bem-vindas aqui na UPF TV. Muito obrigada. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui novamente. É maravilhoso poder participar, inclusive, dessa discussão e dessa provocação. Pena que o tema de hoje é ruim, insatisfação. Professor, qual é o diagnóstico? Temos eleitores insatisfeitos, temos eleitores que não se envolvem, parecem estar em uma situação neutra. Os satisfeitos existem? Eu acho que são os políticos eleitos, são os únicos que estão satisfeitos com o seu salário e com a sua falta de trabalho, no caso, me parece, né? O Tiririca tinha essa proposta, né? Você sabe o que faz um deputado? Não, então vote em mim, eu vou descobrir e vou contar para todo mundo. Que bonito. Porque a gente não sabe, a gente não sabe. Mesmo que a gente saiba quais são as suas atribuições, a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar o que eles efetivamente fazem do ponto de vista concreto, né? A questão da insatisfação me parece um paradoxo à nossa situação política, né? O que nós comentávamos é o que nós vimos nas entrevistas também. Por quê? Porque nós temos uma cultura personalista, nós temos uma cultura em que
as pessoas valem de acordo com a sua representação social, mas temos uma estrutura política burocrática, em que existem diversos e infinitos degraus separando o sujeito individual, o eleitor, da estrutura política como um todo. Nós temos milhares de degrauzinhos. Lembra aqueles contos do Kafka. Quem quiser entender política no Brasil tem que ler Kafka. O castelo, o processo, a pessoa está sendo julgada e não sabe por que está sendo julgada e termina executada. A pessoa quer ter acesso à lei, esse é o tema do castelo, e ela é barrada no primeiro portal. Mas mesmo que ela passe no primeiro portal, ela tem que mais, sei lá, 50 outros portais com outros guardas, quer dizer, ela passa ali esperando o seu momento de entrar, como se estivesse esperando ser chamada a sua senha para ter acesso aos direitos políticos, e ela morre ali esperando e não é chamada. É um pouco esse nosso processo. Bom, professor, a insatisfação é tão grande que a gente ouve dos eleitores as seguintes frases: tá difícil de escolher nessa eleição, vou ter que escolher o menos pior. Ou, vou votar em branco, vou anular o meu voto. Ou ainda, pena que o meu candidato não vai ganhar mesmo, por isso vou votar o que está em primeiro lugar. Professor, como é que se resolve esse problema? Então, eu tenho um pouco essa impressão, né? A gente vota em pessoas, né? E aí as pessoas são falhas, todas elas têm os seus defeitos, até porque parece que elas não conseguem chegar ao posto de candidatos sem se envolverem num esquema mais amplo de corrupção. A gente fala da corrupção, mas a gente é um pouco ingênuo, né? A corrupção não está só no sistema político, está no nosso processo cotidiano. Então, ou o sujeito entra no esquema, ou ele não chega ao posto, né? E quando ele chega ao posto, ele é engolido pelo esquema. Mas a gente está errado isso, né? É isso que eu dizia do paradoxo entre personalismo e burocracia. Nós não deveríamos votar em pessoas, nós deveríamos votar em projetos. E esses projetos de trabalho, eles deveriam ser independentes da pessoa que os vai executar, porque essa pessoa, esse sujeito carismático que agrega, ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai ser auxiliado por uma infinidade de outros sujeitos que daí sim têm condições de fazer alguma coisa. Porque tem muito de nesse personalismo, tem muito de religiosidade na nossa política. E assim como a religião, a política com essa ênfase messiânica de que se eu eleger o fulano, tudo vai melhorar, tudo vai ser diferente, é mentira. As duas coisas são sonhos vendidos que nunca são entregues, são promessas de felicidade que nunca vão se cumprir. Então as pessoas deveriam votar em projeto. O que é um problema muito grande no nosso contexto político, se a gente perceber como é orgíaca, como é... Assim, a palavra certa é suruba. Nós temos uma suruba ideológico-partidária. Os nossos candidatos não têm uma posição política. Eles têm um senso de oportunidade. Tem candidato propondo fazer aquilo que não é de sua pasta se for eleito, por exemplo. Vai fugir do seu alcance. A grande pergunta para os candidatos políticos não é nem o porquê, é o como. Eu vou fazer milagres, vocês vão ver Jesus voltar numa nuvem na minha candidatura. E abrir o Mar Vermelho. E abrir o Mar Vermelho, exatamente. E aí a gente pergunta, como? Como? O político promete, né? Faz parte da profissão, prometer e se emocionar falando. Mas ele tem que dizer como ele vai fazer. Se a gente faz um projeto qualquer projeto dentro da instituição, e a sociedade é uma grande instituição, infelizmente não é uma grande UPF, mas é uma grande instituição, a gente tem que dizer como. O recado está dado, professor. Votar em projetos, avaliar os projetos dos candidatos e perguntar como vai fazer. Votar com consciência, não votar porque o candidato é bonito, não votar porque tal candidata lembra a minha avó, não votar por essas questões irracionais que estão tão presentes nos nossos processos de escolha. Tentar parar e estudar um pouco sobre os processos e sobre os projetos. As nossas provocações continuam aqui amanhã, viu, professor? Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Um bom dia. Eu agradeço igualmente. Olha só, amanhã, nessa série de reportagens e entrevistas sobre política, aliás, a nossa contribuição para você, telespectador, refletir ainda mais, nós vamos falar sobre o horário político e o quanto ele influencia ou não na decisão do eleitor.